Amém, meus irmãos? Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Marcos, capítulo 6, do versículo 45 até o versículo 52, diz assim a leitura. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele, sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Oremos. Pai querido e amado, louvado e engrandecido seja o Senhor. Nós bendizemos o Senhor e te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia ela se estende de geração em geração, se renova a cada manhã. Estamos diante da tua palavra, Senhor Jesus, em liberdade de culto e queremos, ó Deus, então aprender mais do que o Senhor tem, ó Pai, a nos ensinar. Fala conosco através do Teu Espírito Santo e da Tua Palavra, que o Teu Espírito confirme a Tua Santíssima Palavra no nosso coração. Em o nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje eu gostaria, à luz desse texto, de trazer para a igreja 5 lições sobre tempestades da vida. 5 lições que nós podemos aprender com esse texto, que irão nos ajudar diante das tempestades da vida. Se vocês prestaram bem atenção na leitura, você vê que aconteceu um evento anterior a esse aqui. E os discípulos mal tinham compreendido, ou como diz o texto aqui, não tinham compreendido aquele evento anterior. E qual era esse evento? E o texto nos diz que era o milagre da multiplicação dos pães. O primeiro milagre da multiplicação dos pães. Nós temos 2. Jesus fez esse milagre 2 vezes. O contexto desse milagre não poderia ser pior. Não poderia ser pior. Por quê? Jesus estava triste, conforme conta os evangelhos. E estava triste porque o seu amigo João Batista, ou seu primo João Batista, o último dos profetas que profetizou até Cristo, tinha morrido. E tinha perdido a sua vida pelo desejo fútil de uma mulher chamada Herodias e de um rei chamado Herodes. Vocês conhecem a história. Herodias mandou a sua filha dançar para Herodes e Herodes falou para ela que daria o que ela quisesse. E instruída pela mãe, ela disse que queria a cabeça de João Batista. Porque João Batista, mesmo preso, mesmo no calabouço, ele ainda continuava a denunciar o pecado. Porque Herodes tinha relação com Herodias, mas Herodias não era sua esposa, e sim esposa do seu irmão. Então, Jesus, nos evangelhos, nós lemos que Jesus estava ali triste, compadecido com a morte do seu primo, do seu amigo João Batista. E ele então fala com os discípulos que por ser muito grande a multidão e por estar entristecido o seu coração e porque eles mal conseguiam comer, Jesus propõe para os seus discípulos a irem para um lugar deserto. Chegando ali, a multidão deu falta de Jesus aonde ele estava e descobriu para onde Jesus ia. Mal Jesus chegou e lá já tinha também uma grande multidão esperando o Senhor. O Senhor se compadece daquela multidão, porque eles não tinham dinheiro, não tinham levado provisão nenhuma. E o que acontece então? Jesus multiplica, opera um milagre
da multiplicação em pães e peixes e alimenta ali aquela multidão. Ao final desse milagre, nós encontramos então essa passagem, e no versículo 45, nós vemos que Jesus, ele vai usar uma expressão aqui, uma palavra. Jesus logo compeliu, logo a seguir o que? A esse episódio da multiplicação dos pães. Em sequência desse milagre, Jesus compeliu os discípulos para que fossem. Por que é que Jesus, em seguida, na sequência desse milagre, Jesus não quer mais a presença dos discípulos ali? E nós só vamos entender isso se lermos os evangelhos, e lá em João nós entendemos o porquê. Porque depois desse milagre, aquela multidão iria incitar Jesus a ser o rei político deles. Eles queriam tentar Jesus, mais uma vez, a abandonar o seu objetivo, que era a cruz, para ser o rei político deles. E Jesus então preserva o coração dos seus discípulos. Jesus foi tentado por Satanás no deserto e agora estaria sendo tentado pela multidão. E vocês sabem que a fama, ela sobe na cabeça. E os discípulos não poderiam ou não tinham maturidade para entender essa aclamação do povo para que Jesus viesse ser o rei deles, porque era esse rei que eles esperavam, um rei que viesse aclamado pelo povo, um rei político. Mas não é essa a função. Naquela primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, não era esse o reinado dele, não era um reino físico, mas um reino nos nossos corações. Esse reinado físico de Jesus acontecerá sim, mas na sua segunda vinda. Por isso Jesus, logo após esse evento da multiplicação dos pães, Jesus compeliu os discípulos. É muito importante também nós entendermos o que significa essa palavra compelir. E essa palavra compelir, para a gente entender ela, primeiro a gente entende o significado contrário. O que não significa compelir? Compelir não é pedir, não é dar uma sugestão. Compelir não é tentar convencer alguém. Compelir é obrigar. Você vai fazer. E você vai fazer agora. Jesus então compeliu, Jesus obrigou os discípulos a entrarem no barco sem ele. E Jesus ficou em terra, despedindo a multidão, e obrigou com que os discípulos entrassem mar adentro, ou nesse lago, que na verdade a Bíblia usa o termo mar, mas é um lago de água doce que fica abaixo do nível do mar. Se eu não me engano, eu não vou citar números agora porque eu esqueci, mas se eu não me engano, acho que ele tem 21 quilômetros de largura ou comprimento, alguma coisa nesse sentido. Jesus então obrigou os discípulos a entrar no mar. E talvez nasça uma pergunta, se você é uma pessoa que gosta de questionar, e diz assim: mas então não é culpa dos discípulos a tempestade? Se Jesus é onisciente e ele sabe de todas as coisas, Jesus sabia que os discípulos iriam enfrentar uma tempestade sem ele no barco. Sim, Jesus sabia. E Jesus os obrigou? Sim, Jesus os obrigou a enfrentar aquela tempestade. E é isso que nós vamos aprender. Aprender quais lições nós podemos tirar disso. Porque tem situações da nossa vida que é o próprio Senhor Deus que permite que a gente enfrente. E não são situações fáceis. Primeiro, irmãos, nós precisamos entender a diferença entre provação e tentação. E para isso eu gostaria que você abrisse a Bíblia junto comigo. Eu poderia citar o texto de cor, mas abra comigo em Tiago, capítulo 1. Nós vamos estar lendo o versículo 2, e para adiantar a leitura nós vamos pular para o 12 até o 15. Tiago 1, 2, 12 ao 15, que diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Agora vamos para o 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ao ser tentado, não diga, sou tentado por Deus,
porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Note que há uma diferença entre provação, ser provado, e ser tentado. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Note que para provação existe aí uma recompensa, mas não é tão severa quanto a tentação. Se você for provado e você falhar nesse teste, significa que você foi reprovado. Agora, se você for tentado e ceder a essa tentação, significa que você pecou. O que Tiago está querendo dizer aqui? Que há uma importante diferença entre provação e tentação. Muitas vezes Deus prova o seu povo para extrair deles o melhor que está ali dentro. Você passa por diversas provações, porque Deus quer extrair de você o melhor. E assim como o azeite só sai quando é espremido, quando passa por uma prensa, assim como o ouro fica puro quando ele passa pela chama do ourives, assim também é a nossa fé. Nós precisamos de provações, nós precisamos de desafios, e essas provações, essas fases difíceis que nós enfrentamos, é o próprio Deus quem nos pega e nos coloca lá. Mas o objetivo da provação é a aprovação. Lembre-se que quando você está passando por uma provação, Deus providencia a provação, mas Ele providencia também o livramento. Ele providencia também o escape. Muitas vezes Deus prova o seu povo então para expor as suas melhores qualidades, mas Deus nunca tenta ninguém no sentido de fazê-lo pecar. Ah, pastor, existe uma provação na minha vida e aquela pessoa... Não. Deus não vai colocar essa pessoa para ser uma terceira pessoa no seu relacionamento. Deus não vai fazer você pecar. Deus nunca vai provar você para você pecar. Tudo aquilo que te fizer pecar, Satanás e o homem interior caído são as causas dessa tentação. A sua própria cobiça, a sua própria ganância, os seus desejos corrompidos. O diabo sim que é o tentador. De fato, Jesus nos ensinou a orar, e nós olhamos lá em Mateus 6,13, e ele diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque Deus permite que Satanás faça as suas obras más. Por isso Jesus disse isso. Lembra de Jó? Deus falou: viste lá meu servo Jó, servo bom, íntegro, fiel, temente a Deus, reto, justo. Satanás joga, Deus fala: vai lá, pode fazer. Por isso Jesus, ele diz que nós devemos orar e pedir para que Deus nos livre das tentações do maligno. No entanto, é um perverso equívoco atribuir motivos malignos, incluindo a tentação, a Deus. Deus não tenta ninguém. Então saiba, meu querido irmão, que se você está sendo tentado, você está sendo tentado pela sua própria cobiça e ganância. Nada que te afasta de Deus é uma provação do Senhor. Segundo lugar, que as tempestades da vida, elas são imprevisíveis, incontroláveis e inadministráveis. A primeira lição que nós vemos nesse texto é que mesmo estando debaixo de obediência, isso não significa que você não vai passar por provação na sua vida. A segunda lição que eu encontro nesse texto é que as tempestades da vida são imprevisíveis, incontroláveis e inadministráveis para nós, mas não para Deus. Eu imagino, irmãos, isso não está no texto, mas eu imagino que essa tempestade, ela não estava ali. Ela chegou até ali. Aqueles homens eram pescadores, homens que conheciam de marés, homens que conheciam de vento. Eles não iriam arriscar as suas vidas, ou pelo menos questionar, dizer: mas Jesus, olha o tempo, não tem como, é melhor a gente ficar. Pedro estava junto, irmãos. Pedro falava mais, falava pelos cotovelos. Se Pedro tivesse visto uma nuvem escura no céu, ele tinha dito: Jesus, olha a nuvem lá, olha o vento lá, não tem como a gente sair, navegar agora não. Mas o texto não diz.
Muito pelo contrário, o texto diz que de noite veio essa tempestade. E aquilo, irmãos, que era bem conhecido para eles, tornou-se um problema. Aquilo que eles julgavam conhecer tudo, gabaritar aquele mar, eles podiam dizer: não, eu conheço com uma palma da minha mão. Nós vamos sim, senhor, fica tranquilo. Essa viagem, quantas vezes, irmãos, eles já não tinham feito essa viagem? Quantas vezes foram ali pescar? Porém foram surpreendidos pelo que eles julgavam conhecer. O que estava sob controle fugiu do controle, o que era pequeno se agigantou na vida deles. E quantas vezes nós também não enfrentamos situações assim? Está tudo tranquilo, pastor? Estou bem, estou ganhando bem, moro bem, está tudo legal lá em casa, família está bem, as finanças estão equilibradas, está tudo tranquilo. E de repente, do nada, uma pancada, do nada uma notícia, algo que você julgava, está tudo tranquilo, tudo legal, tudo numa boa. Vento muda. As tempestades da nossa vida são imprevisíveis. Elas são também incontroláveis e são inadministráveis. Quem já passou por uma turbulência dessa sabe. Chega um momento que você diz: eu vou jogar a toalha, eu não aguento mais, tudo que eu tento fazer não dá certo. Só que essas tempestades são assim para nós e não para Deus. Veja aí o versículo 47 comigo, por favor. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. A tempestade açoitava o barco com veemência, afastando eles da parte rasa para a parte mais funda. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos que eles estavam cerca de 5 ou 6 quilômetros para dentro, para o meio daquele mar, para o meio daquele lago, na parte mais funda. E agora, sabe uma coisa, irmãos? Essa realmente literalmente é a função da tempestade. Tirar você da rota, tirar você do caminho, causar medo, pavor e espanto. Essa é a função da tempestade, afastar você do caminho que é Cristo, causar medo, pavor e desesperança. Mas qual é então a nossa função? Qual é a sua função diante das tempestades que vêm sobre as nossas vidas? Qual é a minha função diante das tempestades que eu enfrento na minha vida? Continuar remando na direção que Cristo falou para mim. Não dá atenção, seria muito mais fácil eles virar o barco ao contrário, dizer: vamos aproveitar o vento e voltar para a praia. Mas não era essa a ordem. A ordem era sair do ponto A e chegar no ponto B, até onde Cristo tinha determinado. E aqueles homens remaram a noite e a madrugada toda contra o vento, indo em direção à ordem de Cristo. A nossa função na tempestade é continuar lutando, indo em direção ao que Cristo nos prometeu. Por isso eu digo para você nessa noite: não desista, mantenha a proa do barco na direção onde Cristo apontou. Faça como Paulo: eu esqueço das coisas que para trás ficam, eu tenho um alvo, um objetivo, e é para lá que eu prossigo, porque a palavra do meu mestre mandou eu ir para lá. Não se apavore com essa situação, nem olhe para a força do vento. Quem estiver debaixo da obediência de Cristo, mesmo que enfrente a maior e mais terrível e densa tempestade que possa vir sobre a terra, mesmo que você enfrente uma luta que você diga: agora eu desesperei da minha vida, eu chegou no ponto final, dessa eu não me livro, você tem garantido com o Senhor a vida eterna e a vitória. A ordem de Cristo é: vão, avance. A ordem de Cristo, quem está debaixo da ordem de Cristo, avança e vence, porque está debaixo da palavra que é irrevogável. Em terceiro lugar, ou terceira lição que nós podemos tirar do texto e aplicar nas nossas vidas: que nós não estamos sozinhos. Não importa quão escuro possa estar o céu, quanto relâmpago, raio, trovão, vento, furacão, o que for, não importa o tamanho da chuva, se é chuva de granizo ou chuva de água líquida e água solidificada, não interessa. Pode estar chovendo canivete aberto, irmão, você não está sozinho. Olha o que o texto diz no versículo 48: e vendo-os em dificuldade,
a remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da quarta vigília da noite veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Geralmente o sofrimento faz a gente pensar que nós estamos sozinhos, ou que Deus nos abandonou. Na melhor das hipóteses você pensa, Deus tem coisa melhor para fazer. Ele não está dando atenção para as minhas queixas, porque Ele tem coisa mais importante para resolver. Olha o que a palavra nos diz em 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Entretanto, a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Se você está praticando o bem, se você é justo, se você é um cristão verdadeiro, saiba que os olhos do Senhor estão olhando para você. Os olhos do Senhor estão direcionados para você. Os ouvidos do Senhor estão atentos às suas orações. Justiça e juízo são a base do seu trono, e amor e misericórdia vão diante da sua face. Deus nunca olha com um olhar, a não ser que seja de amor e misericórdia para os seus filhos. Ele sabe exatamente aonde você está, Ele sabe exatamente o que você precisa, e no momento certo Ele virá ao seu encontro, porque nós não estamos sozinhos, nunca, nem um segundo da nossa vida. Jesus sempre está conosco, do nosso lado. O texto diz aqui, vendo-os, Jesus subiu para orar. Em nenhum instante aqueles discípulos, talvez os discípulos não enxergavam Jesus, mas Jesus enxergava eles. Quem sabe aqueles homens gritaram, clamaram, choraram, oraram. E Jesus lá de cima dizia, calma, vocês aguentam mais um pouquinho, vocês têm força para remar. E quando a força daqueles homens se esgotaram, Jesus já estava chegando perto do barco. Nada impediu, e essa é a quarta lição que nós podemos tirar do texto e aplicar nas nossas vidas. Não existe nada que detenha Jesus Cristo de chegar até você. Não existe nada, nenhuma coisa impossível para Ele. Veja aí ainda no versículo 49. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram em tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Nada. Irmãos, Jesus pavimentou aquele mar. Jesus saiu caminhando por cima das águas. Jesus chegou até aqueles homens. Para nós era impossível. Imagine você, pai e mãe, você está na praia, e aí você olha o seu filho dentro de um barquinho, numa tempestade, aquelas ondas gigantescas açoitando o barco. Eu vou nadando, pastor. Você ia morrer também. Mas Jesus vai caminhando por sobre as águas. Jesus faz um caminho novo. E ali ele chega. Jesus, aquele mar não impediu Jesus de chegar até os seus discípulos. Jó diz algo incrível. No capítulo 9, versículo 8, só Deus estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Só Deus estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Sabe por que isso? E aqui nós encontramos, no versículo 50, na parte final do versículo, Jesus diz, não temas, tem de bom ânimo, sou eu. Mas no original ele diz, eu sou. O próprio Deus veio em direção dos seus filhos. Aquele que se apresentou no monte para Moisés dizendo, eu sou, agora fala para os discípulos, não tenham medo, eu sou, eu estou com vocês. Nós não estamos sozinhos e não existe nenhum impossível para o nosso Deus. Por isso nós devemos continuar na direção que Ele nos mandou, confiando que no tempo certo Ele virá em nosso encontro. Como disse Jó, no capítulo 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Quinto e último, aplicação do texto na nossa vida. Cristo não retira você do problema, Ele entra no barco contigo. Entenda que os discípulos estavam amedrontados, os discípulos estavam com medo, mas Jesus não os livrou daquele medo, mas tratou aquele medo na vida deles. Jesus entrou no barco e só depois que Jesus ergueu as mãos e orou e acalmou aquela tempestade é que aquilo parou.
Mas até Jesus entrar no barco, ainda eles estavam sendo açoitados pelos ventos e pelas ondas. Cristo não tirou eles do problema, mas entrou no problema com eles. E esse é um dos problemas dos cristãos, que entendem que Deus, não entendem que Deus ele age através de tratamento na nossa vida. Etapas. E as pessoas fazem um emaranhado na sua vida, uma cama de gato na sua vida, 1001 problemas, e querem que Deus as livre assim, em uma única oração, em um único dobrar de joelhos, em um único jejum, e Deus vai livrar você de tudo aquilo que você trouxe. Não é assim, meu querido irmão. Deus pode fazer, mas geralmente, eu não estou aqui dizendo como Ele vai agir, mas quando nós olhamos para a Escritura, Ele trata o problema, Ele trata o trauma, Ele trata o medo. Ele não tem medo, Ele entra com você no problema e resolve aquela solução. Ele entrou no barco, versículo 51, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. E eles então ficaram atônitos. Já não tinham entendido o milagre da multiplicação, não entenderam ver Jesus caminhando sobre o mar. E aí os outros evangelhos vão dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que nós servimos. Por isso, não tenha medo, tenha calma, continue firme no caminho que Deus mandou você trilhar. Não se afaste 1 centímetro, não desvie a rota, mesmo que o vento seja contrário. Saiba que Deus virá em seu favor. Amém? Amém. Vamos então orar nesse momento. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos. Senhor, que nós possamos, ó Deus, receber o Senhor no barco da nossa vida. Ó Deus, essas pessoas que estão enfrentando essas situações adversas, ou, ó Deus, aquelas situações que nos pegam desprevenidos, Pai. Tem misericórdia dos teus filhos, tem misericórdia da tua igreja, ó Deus, e que o Senhor venha em nosso favor, aqueça o nosso coração, aplique essa palavra na nossa vida, que é a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O que eles demoraram uma madrugada e uma noite inteira para fazer sozinhos, com Cristo no barco, aconteceu em instantes. Amém? E Deus abençoe a sua vida.